literalmente um ataque, né? Um contra-ataque à oposição. E a população comprou. A população foi junto com Vargas, né? E ficou contra a oposição, tá? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que vai ser um pouco complicado a sucessão dele, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, quem já falou, para não enrolar a cabeça de vocês. Mas o ponto é que Carlos Lacerda, né, quis impedir as eleições não de acontecerem, já tinham acontecido, tá? Mas ele quis impedir as eleições de serem cumpridas. Basicamente, a gente tem que o Juscelino Kubitschek, que a gente vai falar um pouco dele, vai falar um pouco da trajetória dele, ganhou para presidente com 36%, e o Juscelino Kubitschek ganhou com 36% e o Jango ganhou com 36% para vice. Lembra que tinha 2 eleições, né? Tinha uma eleição para presidente e para vice. Não era todo mundo da mesma chapa. Tranquilo? Então vai ter essa treta aí, beleza? Vai ter essa treta que rolou. Carlos Lacerda vai, no jornal vai falar, ó, tá vendo? O Juscelino Kubitschek ganhou com 36%, tá? Carlos Lacerda ganhou com o Carlos Lacerda. Jango ganhou com 36% também. Nenhum dos dois tem maioria. Eles não deveriam ter assumido. Para ter maioria tem que ter mais de 50%. Aí ele vai o quê? Golpista, né? Tentando dar um golpe ali, convencer os militares e a população de que eles não deveriam assumir. Aí um general, tá? General Lott, tá? Brabo demais. Sinistro, legalista, vai impedir o golpe de acontecer, vai dar um golpe preventivo, tomar ali a Câmara, fechar o Congresso e falar, ó, as eleições vão ser respeitadas, tá? E ele cumpre mesmo a promessa, tá? Ele dá um golpe de fato e cumpre a promessa. Ele vai passar pro presidente do Senado, depois o presidente do Senado vai passar a faixa pro Juscelino Kubitschek. Mas vamos entender quem foi Juscelino Kubitschek antes, né? Da gente falar do governo dele. Juscelino Kubitschek, humilde, tá? Classe média baixa ali. Ele nasceu em Diamantina, né? Minas Gerais. Sempre foi muito estudioso, tá bom, galera? Estudou pra caraca, tá? Desde pequeno, o moleque estudava. O moleque zerou, tá? A biblioteca de Diamantina. O moleque estudou muito. E assim, a mãe dele não tinha condições para pagar os estudos dele. Então ele acabou entrando numa escola de seminaristas. Tá bom? Ele não queria ser padre, nem ter nenhuma vinculação com a igreja. Mas ele, para poder continuar estudando, ele entra no colégio seminarista. O cara é sinistro, tá? Zerou a biblioteca. Segundo as lendas, né? Então o que acontece é o seguinte. Ele foi pra lá. Beleza? Foi lá estudar, tá? Escola de seminarista e tudo mais. E com o estudo que ele teve, ele conseguiu um emprego para telégrafo, tá bom? Ele cuidava ali do telégrafo, tá, galera? Ele cuidava do telégrafo, era telegrafista, né? O nome da profissão. Então ele virou telegrafista. E o que ele fez? Ele passou em medicina também. Só que na época não era só passar, tinha que pagar. Não tinha universidade pública de medicina, tá? Que nem é hoje. Ele passa por medicina e ele não tem dinheiro pra pagar. Ele, usa o emprego dele, tá? Usa o emprego dele, a faculdade de medicina, se eu não me engano, era em Belo Horizonte, tá bom? Ele passa trabalhando como telegrafista, ele paga a faculdade. E vai e mora, num lugar muito ruim por um tempo, tá? Até terminar a faculdade dele. Destacou, tá? Na faculdade. O cara é muito sinistro, muito estudioso, muito brabo. Destacou com maestria na faculdade, condecorados, caramba. A carta de recomendação de professor. E assim que ele se forma, poucos anos depois, tá? Ele é convidado por Paris para fazer o mestrado dele lá. Ele vai lá, né? Faz o mestrado dele em Paris e volta brabo, né? Volta peitudo, beleza? Volta sinistro. Chegando aqui de volta, conhece sua esposa, cara, sempre esqueço o nome dessa mulher, pelo amor de Deus. Alguém que pergunta quem é, alguém pesquisa no Google qual é o nome da esposa do Juscelino Kubitschek, tá? E a esposa dele já era de classe média alta, já tinha uma família que estava ali envolvida de certa maneira com a política. E depois do casamento ele acaba começando a frequentar lugares muito bons, tá? Tanto de Belo Horizonte, principalmente de Minas, e até São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai conhecendo uma galera, tá bom? É Sara, mas Sara o quê? Eu sei que é Sara, mas é Sara, o nome dela sempre me confunde. Mas o que acontece é que pela sua esposa ele conhece o governador Valadares, tá bom? O governador Valadares
tá? Ele era governador de Minas, vai nomear ele, tá? Sem eleição nenhuma, na época não tinha muita eleição, ele vai nomear ele como prefeito de Belo Horizonte. E, cara, na prefeitura de Belo Horizonte, ele já começa a fazer coisas interessantes, tá? Sara Luísa Lemos. Mas aí é o nome dela de casada, né? Eu queria, Lemos o quê? Enfim, não interessa, tá bom? Deixa essa mulher, a gente vai ver foto dela, mas depois a gente fala dela, tá? Depois a gente fala dessa mulher. Enfim. E aí, é o seguinte. Lá na prefeitura de Belo Horizonte, ele já vai começar a fazer umas paradas interessantes, tá? Por exemplo, o que vai ficar mais destacado é o quê? Ele vai querer realizar obra, tá? Ele vai chamar um cara comunista, arquiteto, tá bom? Brabíssimo, chamado Oscar Niemeyer, tá? Todo mundo conhece esse cara, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Não perdeu nada, começou agora. Comunista, tá? Oscar Niemeyer vai chamar o cara pra fazer obras lá em Belo Horizonte. Especificamente, cara, o que ele vai ficar muito conhecido é o bairro de Pampulha. Ele vai, modernizar tudo, criar estrada, rodovia, tá? Vai no bairro mesmo, vai organizar as casas, vai, fazer um projeto com os Oscar Niemeyer pro bairro ficar bonitão. Até hoje, né? Cartão postal de Belo Horizonte. O bairro de Pampulha, né? Então, assim, ele já mostrou um pouco do que ele gosta, né? Obra. Esse cara gosta muito de fazer obras, tá? E gosta muito de desenvolver. Gosta muito de botar dinheiro para investir ali na estrutura, desenvolvimento do país, tudo mais. Tranquilo até aqui? E, cara, ele depois de um tempo se candidata, tá? Pra ser governador de Minas e ganha, tá bom? E aí ele já começa a fazer realmente mostrar. Eu falei que ele cria rodovia, né? Foi complicado, né? Criar rodovia no bairro. Ele vai asfaltar, né, as ruas do bairro, vai criar acessos pro bairro de todos os lugares de Belo Horizonte, é fácil acessar Pampulha. Mas no governo de Minas, né, quando ele governa o estado de Minas mesmo, aí que ele começa a criar rodovias dentro de Minas e vai começar a inaugurar as primeiras hidrelétricas ali, tá, em Minas Gerais. Tá mostrando quem ele é, né? O camarada das obras, o camarada que, quer botar energia, quer trazer uma modernidade pro país, tá bom? E aí que tá. Ele já estava bem influente, tá bom? Tanto para a população de Minas gostava muito dele. A gente tem que lembrar que nessa época, Minas ainda era o maior eleitorado, né? No colégio eleitoral do país. São Paulo estava crescendo, mas todo mundo já conhecia ele. Tem foto dele aqui junto com... Deixa eu ver aqui. Tá. O vídeo tá em cima da parada. Tem foto dele aqui junto com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ó, Celina aqui do ladinho dele, ó. Então, assim, cara, e sem contar que ele era do partido do Vargas, tá? PSD, partido criado por Vargas, PSD. Ele se candidatou pelo PSD. Então, assim, a galera viu o quê? Nele o Vargas, meu irmão. Esse é o Vargas, voltando aí. O Vargas que se matou, tem agora um novo nome, tá bom? Tá surgindo agora com um novo nome. Juscelino Kubitschek, tá? E João Goulart não se candidatou pra presidente, mas entra como vice, tá bom? E, era basicamente a perpetuação do Vargas ali no poder, né? Os dois partidos, PSD do Juscelino Kubitschek e o João Goulart, esqueci qual partido que ele se candidatou, mas também foi criado por Vargas, tá? Os dois caras assumem logo após o suicídio do Vargas. Então isso mostra o quê? Mostra que o legado do Vargas continuou mesmo após a morte dele, tá bom? O cara era muito influente mesmo na população e tudo mais. Ele vai ganhar sem maioria, mas ganha, tá? Sem maioria o quê? Tem que ganhar com 50%, né? Isso virou uma treta tão grande que hoje a nossa Constituição, o quê? Pra tu ser presidente pro primeiro turno, é PTB, isso mesmo, boa. PTB. Pra tu ganhar pro primeiro turno, hoje em dia, se tu se candidatar a presidente, você vai precisar o quê? Você vai precisar... tu vai precisar ter maioria pra se eleger direto. Se você não tiver maioria, você tem que se eleger no segundo turno, tá? Porque isso foi uma treta grande nessa época, né? Se era válido, um cara mandar no país, é uma discussão válida, né, É válido um cara ser presidente do país sem maioria plena? Será que essa porra é válida? De fato? Entendeu? Será que é válido um cara governar o país sem ter maioria de opinião pública? Sem ter maioria dos votos? É um questionável, né? E de fato é questionamento válido, tá? Levantado. Mas assim, na época não tinha isso na Constituição. Então tu levantar esse questionamento é uma coisa. Agora tu querer impedir, por exemplo, a eleição por causa disso é uma atitude golpista, né? Por Carlos Lacerda que tentou fazer isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui tá um pouquinho da trajetória dele. A Bel botou umas fotos maneiras, ó. A residência dele, né?
Tá, a Bel, quando ela botou essa foto, eu falei, porra, que porra de casa é essa? Aí ela falou, eu imaginei na hora que era isso. Que eu nunca cheguei a pesquisar, não. Eu nunca nem fui lá, né? Em Diamantino. Então, é interessante. Quando eu for lá, eu vou dar uma visita lá. Ó, essa era a primeira residência aqui. Não é a primeira, né? Dos 3 aos 19 anos de idade. O pai dele morreu muito cedo, tá? Então, dos 3 a 9 anos de idade, ó, localidade Diamantino. Porra, deu mole. Pô, eu também. Se você não me falasse. Não, se eu fosse em Diamantino, eu ia procurar, obviamente. Mas a maneiro ver a casa dele. Mas, assim, vamos lá. Atualmente é um museu. Pô, muito bravo. Primeira casa dele, tá vendo? Não é nenhuma casa grande, não, cara. É uma casa, assim, classe média baixa, né? Tá? Classe média baixa. Não era ninguém, tipo, muito pobre, mas também era um cara que não vivia em luxo, não. Beleza? Aqui, ó, o Juscelino novinho, formando em medicina, ó. Boina, Peaky Blinder. Brabo demais. E, cara, Juscelino Kubitschek entra presidente. Tá um pouquinho mais velho que essa foto aqui, tá? Essa foto é bem mais novo. Não me engano, tinha foto da infância dele no Memorial JK. Maneiro. Maneiro. Talvez tinha essa foto ali. Mas essa foto acho que é ele mais novo, tá? Essa foto aqui não é ele quando ele assume presidente, não. Ele assume mais velho. Tá, a primeira coisa quando ele faz, o Juscelino Kubitschek, primeira parada quando eles ganham a presidência e tudo mais, porra, povo tá ali, Vargas, não sei o quê. Eles aproveitam essa onda e o que eles fazem? Mostram que eles são populistas pra caraca, tá? Ele vai abrir o Palácio do Catete, tá? Pra cumprimentar a população. Ele e o Juscelino Kubitschek. Tá aqui a foto do Palácio do Catete, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tará. Foto do Palácio do Catete da época, ó. Ele vai abrir o palácio, pequenininho, né, galera? Ele vai abrir o palácio pra receber a população lá, tá? Vai apertar a mão do povo e tudo mais. Então, ele vai mostrar que ele é o quê? Populista, tá? Populista. Beleza? Já tá mostrando pra que ele tá chegando. Populismo. Ele é o quê? Tem um apelo do povo. E tinha mesmo, tá? Cara, ele era um cara que sabia muito usar, tá? Da sua imagem. Beleza? Ele era um cara que, pô, bem articulado. Um cara que falava bem. Um cara que sempre falava do povo. E era bem articulado, cara. Era bem articulado. Uma miniaturazinha do... Não em pensamento, não em ideologia, mas talvez em carisma, era uma miniaturazinha do Vargas, sabe? Bem, porra, bem esperto. Era um cara, assim, que sabia se portar bem, tinha uma postura maneira. Chegava nos lugares, assim, como um cara elegante. Porra, em entrevista, ia lá, mostrava... Tipo assim, mostrava que era descolado. Chegava em entrevista, tocava violão no meio da entrevista. Pô, então era um cara assim que, porra, o pessoal ficava, caraca, esse presidente é maneiro, esse presidente é legal, é animado. É um presidente, porra, que traz esperança pro país, tá? Então ele usa muito ele é articulado, né? Ele faz isso de propósito pra galera vir nele, não chega a ser caricato, tá? Mas ele faz de propósito pra galera ver nele um cara, porra, que eles querem ver, né? Um cara que é otimista, um cara que tá trazendo essa ideologia. E ele tinha um plano muito complicado que eles tinham que botar e o pessoal tinha que comprar. Então fez total sentido ele ter feito isso. Então é o seguinte, ele ganha logo de cara, né? Logo com o tempo ele ganha o apelido de presidente Bossa Nova, tá? Vou até botar uma música pra vocês escutarem aqui. Vou botar ela pra rodar aqui, que literalmente ele ganhou esse apelido depois dessa música, tá? Do Juca Chaves. Viram, né? A musiquinha. A pessoa tá gastando realmente, não é um pouquinho não. Ela é bem crítica mesmo. Pera aí. Pronto. Acho que calma aí que eu vou. Não sei porque foi pro final. Pronto. Ela é bem crítica, tá? Deixa eu pegar aqui pra ver o que vocês estão falando. Mas ela é bem crítica e ela sacaneia, né? Pô, tipo, presente Bossa Nova, tudo legal, tudo feliz. Aí vai pro Rio de Janeiro, vai pro não sei onde, tudo com grana do povo, né? Almoça com um tenista, mostra que é legal e tudo mais. Tá gastando dinheiro. Isso que o cara tá meio criticando ali, né? O cara, Bossa Nova, super legal, super gente boa, mas tá usando o carisma como política, né? Como forma de política. E vamos falar um pouquinho até desse movimento, tá? Pera aí que eu vou abrir aqui o chat pra ver. Fã hater, realmente. Senão segurando pra não chegar diretamente. Mas é isso, ele tá sacaneando o cara, tá ligado? Presidente Bossa Nova, legal, maneiro, mas tá aí, viajando pra não sei onde, tá tirando foto com tenista, tá? E tá gastando grana, né?
Então, tipo, pra se promover mesmo, né? Mostrar que é legal tudo mais. E é realmente o que o JK fez. Por isso que ele ganhou esse presidente. O presidente Bossa Nova. Essa música foi diretamente pro JK, né? Só não falou de Juscelino Kubitschek na letra. E vamos falar do Bossa Nova? Então, vamos abrir rapidinho um espaço. Vou falar rápido, tá? Cara, o Bossa Nova foi um movimento musical, tá? Surgiu na zona sul do Rio. Ipanema, Leblon, ali. De uma galera que pegou o samba e começou a trazer outros elementos, tá? Elementos que veio de fora, tá bom? Jazz. E começou a colocar no samba. Beleza? E começou a virar um movimento até meio elitista, né? De certa forma. Mas um movimento que combinou muito com o Rio de Janeiro, né? A galera tirava um pouco o samba, né? Se a gente for pegar ali, alguns sambistas famosos, né? Cartola, tinha muito mais uma crítica social envolvida, o cotidiano. Eles vão puxar, como vocês viram, o Wave, né? Olha que coisa mais linda, mais... Não, Wave não. Porra, isso aí é Garoto de Ipanema. O Wave é... Vocês viram, eu falei de Ipanema? Wave é... Vou te contar, os olhos já não podem ver. Aí, porra, o cara tá indo lá, tá cantando, tipo, sobre amor, né? Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Ele fala o quê? Só, tipo, de coisas bonitas, amor, tudo mais. O foco dele não era um movimento político, né? Era apolítico, beleza? Agora não dá pra soltar a voz. Depois eu toco o som pra vocês aí. Aí... Tipo, ele vai cantar nessa vozinha e tudo mais, sabe? Sempre uma vozinha mais leve. Vou te contar. Melosinha. Os olhos já não podem ver. Aí, olha que coisa. Tá vendo? Tudo mais meloso. Era um movimento apolítico, beleza? Não tinha interesse em fazer política, não tinha interesse em ficar, criticando o governo. E é interessante, viu? Um cartão postal do Rio de Janeiro, Garota de Ipanema. Cara, até hoje, lá nos Estados Unidos, a galera conhece essa porra, tá? Tipo, Garota de Ipanema. Se eu falar, o pessoal vai escutar essa porra dessa melodia e vai lembrar. Cara, o Wave, o Tom Jobim, né, compôs o Wave. E, cara, o Frank Sinatra vai vir gravar com ele, porra. Caraca, eu não tinha que ter botado a versão do Frank Sinatra aqui. Como é que é mesmo? A do Frank Sinatra? Caraca, ele pega o Wave e bota em inglês. Porra, então assim, vira um movimento, tá? Mais elitista da Zona Sul, que ganha um certo apelo internacional até, sabe? Eles faziam música e exportavam as músicas pra Europa, tocar em Paris, exportavam música pros Estados Unidos. Então assim, virou um movimento ali. E os caras eram um pouco soberbos, tá? Por um lado, eles eram soberbos porque eles falavam assim, nós somos a evolução do samba, tá? Eles diziam isso. Que assim, o samba era pobre e tudo mais. Tinha até eles falavam, às vezes, eles eram meio babaca, né, assim, nesse ponto. Achavam que o samba era uma música inferior. Aí ele falava que, assim, a poesia se tornou... tem uma frase que é mais ou menos assim. A poesia se tornou branca, mas a melodia, né, a música ainda é negra. Só que, assim, é meio babaca tu falar isso, né? Que eles diziam o seguinte, porra, a bossa nova... A melodia, tipo, as criações da poesia melhorou, porque agora é meio que isso que estão falando, tá? Entre aspas, né, galera? Isso é uma extrapolação. Agora a poesia é do branco, agora os brancos estão fazendo a poesia. Mas a melodia, a música ainda carrega um pouco do negro, que fez o samba. Meio babaca falar isso, né, cara? Tipo, quando fala, não, agora os brancos estão fazendo a poesia, tu tá desconsiderando, uma porrada de compositor negro bom pra caralho. Talvez até melhor, na minha opinião, melhores até do que... Eu gosto muito de Bossa Nova, tá? Eu gosto muito de Tom Jobim, essa rapaziada. É foda. São músicos absurdos. Agora, Vinícius de Moraes é complicado. Mas agora, se tu pegar Cartola, meu irmão, puta que pariu, tá? Os caras, assim, é outro nível de música, é um nível, talvez o nível... E, cara, o maluco Cartola, o cara lá do Morro da Mangueira, o cara sem estudo musical, passando fome, maluco. O cara, ele tinha, assim, uma noção musical de altíssimo nível, cara. Hoje em dia, o cara lá na Vila Lobos, né, escola de música, estuda Cartola do nível de profundidade que com certeza o Cartola não tinha no sentido de estudo. Ele não sabia, tipo assim, tudo aquilo que o cara estuda sobre o Cartola. Ele já tinha isso na própria mente. O cara é um gênio musical. A Beethoven da vida, tá ligado? E assim, o cara não fala, hoje é poesia branca. Não, poesia é negra também, Pega as composições do Cartola pra tu ver. Outro nível de parada. Cartola negro, né? Enfim.
Mas eles sofriam preconceito, entre aspas, tá? Eles sofriam preconceito da elite, do jornal também, por um certo momento, dizendo que eles eram desafinados. Tem até uma composição chamada Desafinado, eu não botei aqui. Mas, por exemplo, por quê? Porque eles cantavam melosinho assim e tudo mais. O pessoal devia falar pra eles a mesma coisa que falaram aqui. Solta a voz, professor. Solta a voz, Vinícius. Solta a voz, porra. Porque assim, tinha um maluco cantando assim no rádio, velho. Essa música é um pouquinho depois, tá? Mas é a minha música favorita do Nelson Gonçalves. Olha o vozeirão do maluco, meu irmão. Vocês devem conhecer essa. Vai. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Pô, vai do cara. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardei fora. Naquela mesa... Depois eu vou mandar pra vocês lerem. Tô vendo a voz do cara? Só pra mostrar pra vocês. Então, porra, é outra parada, tá ligado? Assim, não me desmerecendo, né? Eu gosto muito do Bossa Nova, tão fodas quanto. Mas, eita, tirei a apresentação. Deixa eu apresentar de novo. Assim, depois os caras então eles eram criticados, né? Tipo, de certa forma, tinha um certo preconceito contra a Bossa Nova, porque falavam que eles cantavam baixo, desafinado, tá? Então tinha essa questão. Tranquilo até aqui? Todo mundo em paz? Todo mundo comigo? Fechando Bossa Nova, tá? Ele era o cara que representava a bossa, né? Ele era o cara, assim, felizão, legal, paz e amor e tudo mais. Tudo bem agora. Um certo olhar otimista pro país, né? O samba cantava umas músicas mais pesadas, mais tristes. E ele não, ele já cantava... ele não, né? Mas o Bossa Nova cantava música amor, felicidade, ou tristeza no máximo de amor. Tudo bem? Já o samba puxava uma coisa mais crítica. Ele era esse cara, ele era o cara mais feliz, o cara que tava olhando pra frente, o desenvolvimento, vamos lá. E conseguiu engatar um plano. O plano de metas. Tá, galera? Ó, o plano de metas era um plano com metas mesmo, tá? Você não tem que saber as metas, não. Mas, por exemplo, tinha certas metas, tipo... sei lá, aumentar a matriz energética brasileira em 100%. Eram umas metas assim, tá? Vocês não tem que saber quais são todas as metas. Mas tinham várias metas, por isso que o nome é esse. Mas ele ganhou um apelido, né? O plano de metas ganhou um apelido, não, mas ganhou um bordão. 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Ele tava prometendo isso. Tá? Tranquilo? Vou falar, agora vem uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Do nosso queridíssimo ou não tão querido Juscelino Kubitschek. Cara, lá no Café Filho, tá? Café Filho, lembra? Foi presidente do país, foi o primeiro, né? Primeiro depois da queda de Getúlio Vargas. Café Filho, ficou um período breve. Ele vai soltar uma instrução 113 como é que é o nome? SUMOC, né? Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa porra é tipo assim, é um mecanismo, era um instituto governamental que regulava, tipo, como que o capital fluía no país. Vem a parte mais técnica aqui. Não tem que saber isso não, tá, galera? Instrução 113. Mas o Café Filho, por que eu botei isso aqui? Porque ele bota uma instrução que basicamente diz o seguinte: meu irmão, agora, ó, Vargas morreu, acabou Vargas. A partir de agora, vamos deixar o fluxo monetário fluindo mesmo. Vamos trazer capital externo pro Brasil, tá? Beleza? A crédito mais tranquilo, crédito fácil. Vamos atrair capital externo pro país. Tranquilo até aqui? Isso que vocês têm que saber, essa instrução. Agora, porra, Vargas morreu. Vargas, lembra? Era nacionalista econômico. O cara, porra, queria que o capital não viesse de fora. Queria o capital sendo gerado aqui dentro. As empresas, tudo nacional. Agora não, agora com a instrução 113, lá no Café Filho, já começa a liberar um pouco. Porra, vamos trazer. Vamos começar a procurar capital de fora também. Trair muito capital externo pra cá, tá? Contrair dívida, isso é a mesma coisa que contrair dívida, tá, galera? Pegar capital externo é o quê? Eu pego dívida, tá? Eu me endivido, pego dinheiro pra cá, depois eu pago, mas eu uso dinheiro pra investir no meu país. Tranquilo até aqui? Essa é a instrução 113 de forma bem resumida, tá, galera? Mas ela vai ser o quê? Ela vai ser, basicamente, o modelo econômico do Juscelino Kubitschek, tá? Governo de Juscelino Kubitschek, tô quase falando do Vargas. Juscelino Kubitschek vai seguir, basicamente, essa instrução 113. E vamos lá, e ele vai usar isso para angariar o plano de metas. Ele vai começar a mexer com capital estrangeiro, tá? Vamos lá, de onde que vem o dinheiro do plano de metas? Vem de empréstimos externos, tá? Capital estrangeiro, capital de bancos
e do Tesouro. Como assim? Ele vai pegar dinheiro, principalmente, tá? O principal é o dinheiro externo. Pegar dinheiro emprestado com a FMI e outros países, tá? Vai pegar capital de bancos, pedir dinheiro emprestado para bancos que tinham no Brasil. E o menor de todos é do Tesouro Nacional, né? Porque tinha pouco dinheiro. Dinheiro da arrecadação de impostos ia ser usada, tá? Pro país. Tranquilo até aqui? Até que foi? Parte mais técnicazinha. Fala comigo. Com esse capital todo, ele vai... O que o plano de metas fazia? Porra, vamos desenvolver o país, tá? Vamos desenvolver o país. Ele vai começar a investir em rodovias, talvez seja o que ele ficou mais famoso, tá bom? Ficou mais famoso foi a questão das rodovias, né? Rodovias, energia, tá? Vamos falar o seguinte. Quais eram os planos de meta? O que o plano de meta visava? Ó, rodovia, energia, indústria eram os principais, principalmente rodovias e energia, tá? Rodovias e energia era o principal. Indústrias, interessante também, indústrias de base. Mas eu não se preocupava muito em fazer indústrias nacionais, não, tá? Eu já vou falar disso com vocês. Agora, alimentação e educação, muito pouco, tá, galera? Teve menos de 10% de investimento do dinheiro arrecadado para isso, tá? Só deixa eu pegar ali o carregador rapidinho. Já vai, por isso que eu tô desfocado aqui. Tá? O segundo, pronto. Tá. Qual era o principal ali do plano de metas? Ó, rodovia, energia, indústrias. Alimentação e educação não era principal, mas estava ali no plano, mas assim, muito pouco investido, tá? Foi realmente investido, foi rodovia, energia, indústria. Indústria pouco menos, né? Mas principalmente atrair indústria externa. Porque é o seguinte, por que ele escolheu rodovia? Aí vem a controvérsia. Porra, rodovia é o melhor sistema de transporte, né? O melhor modal viário pro país? Ou não? Não, né? Por que não? País de um tamanho continental, perfeito. Perfeito, exatamente. O Brasil é muito grande, tá? Então a gente precisava do quê? A gente precisava aqui encher de ferrovia, né? Era o ideal. Mas, muito bom, Mica, isso mesmo. Só que aí, porra, qual a questão? Por que ele escolheu rodovia? Porque, para um momento, era a melhor rodovia. Porque o Brasil, assim, tava com uma inflação absurdamente alta, economia desacelerada. Então, o que ele faz? Porra, vamos começar a construir rodovia agora? Que aí o quê? Aí eu, basicamente, preparo, tá? Crio uma indústria rodoviária mesmo, tipo, trai indústria rodoviária, indústria automobilística, galera que vai fazer galera para trabalhar em rodovia, galera desempregada, bota todo mundo para trabalhar, movimentar a economia, galera construir rodovia, pavimentação e tudo mais. Isso ia o quê? Diminuir um pouco a inflação, ia começar a aquecer o mercado econômico, que estava meio estagnado, tá? Já na época de Vargas já estava meio estagnado, né? Na verdade, desde o governo Dutra, a inflação estava crescente, né? Pelas medidas que o Dutra tomou, Vargas tentou segurar, mas não conseguiu por causa de falta de apoio. E agora ele tenta seguir essa maneira e dá certo, tá? Primeiro momento dá certo. Eu começar a investir em rodovia, dá certo pra gente aquecer a economia do país, né? Trazer esse modal viário de rodovia é interessante porque atrai emprego e indústria, principalmente a automobilística, que a gente já vai falar dela. Mas tem um problema, porque rodovia tem acidente pra caraca. Toda hora tem que pavimentar, tem que fazer reforma. Porra, talvez 3 anos, né? 4 anos, dependendo do asfalto que você usa. Você tem que ir lá, passar de novo. Então é muito custoso, é muito grande, é perigoso, tá? E, porra, quem que vai carregar, quem que vai fazer o transporte de carga? Caminhão. Caminhão é complicado, que é um veículo pequeno, né, cara? Carrega pouca coisa, gasta combustível. Então, assim, a longo prazo, é uma merda, né, a rodovia. Não foi bom. País a longo prazo. Por um momento foi, né? Mas a longo prazo não foi a melhor escolha, não. Entenderam? Então por isso que ele escolhe a rodovia. Porque ele pergunta, pô, o cara era idiota, imbecil, por que ele fez isso? Não, tá? Ele não era tão burro assim, não. Ele fez uma escolha pensando no momento. Mas a longo prazo foi ruim, tá? Energia, ele vai começar a lançar hidrelétrica pra tudo quanto é lado, tá, galera?
Ele começa a lançar hidrelétrica para todo quanto é lado, faz várias construções, além de outras usinas também, mas ele vai agariar basicamente a construção de hidrelétricas, é o principal, tá, galera? Indústrias. Deixa eu ver. Pouca durabilidade, frete para cá, nesse naipe também. O Nordeste sofre muito. Exatamente. Por exemplo, vocês viram a força que os caminhoneiros têm, cara. Porque todo modal do país, modais principais são rodoviárias. Então, assim, se caminhoneiro para o Brasil. Começa a faltar combustível, alimento, tudo. Tudo vem pro caminhão pra cá. A minoria das coisas vem por trem ou por... Como é que é o nome? Por modal hidroviário, né? Entendeu? Por modal hidroviário. Por rio, quase nada vem. A maioria vem tudo por estradas, tá? Navio também de fora, vem pouco. Beleza? Então, assim, esse é o problema, né? Ficar muito dependente de um modal só. Outra coisa, é caro, é perigoso, tudo bem? Mas foi a escolha que ele fez. E o problema é que ele fez isso tudo, na maior parte, com empréstimo externo. E ele começa a atrair para cá o quê? Ele começa a atrair empresas de fora, tá? Ele vai focar em indústrias de bens duráveis, tá? Indústria e multinacionais. Assim, multinacional qual é o problema? Por quê? Por exemplo, ele começa a chamar a Volkswagen para cá, entre outras empresas. Volkswagen ficou mais famosa, né? É o modelo do JK. O problema é que o quê? Quando um brasileiro compra, ela tem tributação de impostos, o Brasil arrecada com essa empresa. Mas assim, o problema é que quando você compra um carro da Volkswagen, quem está ganhando dinheiro? É só o Brasil? Não, é o Brasil, mas Volkswagen é alemã. É o Brasil, mas é a Alemanha, entendeu? O dinheiro vai para fora. Então, assim, esse que é o problema, tá? De tu trazer a indústria, não é ruim completamente, porque, assim, você já traz uma indústria confiável, que já faz tudo para tu, uma multinacional não é ruim. Ao mesmo tempo, você perde um pouco de grana, né? O dinheiro que ia ficar no país sai para fora, né? Esse que é o problema. Então, assim, vamos lá. Vamos começar a desfinhar o que está acontecendo. Esse modelo de governo dele, tá? Esse modelo econômico foi conhecido como nacional desenvolvimentismo. Cara, esse termo é chave pra gente entender essa parada. Diferente do Vargas, assim, alguns caras vão falar que o Vargas é um nacional desenvolvimentista, mas assim, o que interessa é quem? Ele geralmente não é usado nesse termo. O Vargas geralmente é considerado como nacionalista econômico, não nacional desenvolvimentista. Quem é nacional desenvolvimentista de fato é Juscelino Kubitschek. Presta atenção aí comigo, tá, galera? Juscelino Kubitschek, o que é esse nacional desenvolvimentismo? Vou desenvolver o país a qualquer custo, tá? Então, ele tem uma política modernizadora, que é o quê? Trazer, automóvel, telefone, a porra toda pra cá. Mas ela tem o quê? Ela é desnacionalizadora. Mesmo o nome parece estranho, né? Isso que é confuso. O que é desnacionalizadora? Ela depende de capital externo. Ela não consegue fazer com dinheiro do próprio país. O nacionalista econômico, que é o caso do Vargas, ele prefere o quê? Cara, a gente não tem dinheiro pra fazer? O que o senhor Vargas faria nesse caso? A gente não tem dinheiro pra fazer? Vamos esperar. Daqui a 30 anos, quando a gente tiver dinheiro, a gente faz a obra. Agora, o Juscelino Kubitschek não. É 50 anos e 5, nem que a gente tem que botar dívida pra casa do cacete. Entendeu? E o Vargas, ele o quê? Ele entendia que o desenvolvimento poderia ser lento, mas ia ser o quê? Autossuficiente. O país ia conseguir fazer. Agora, o Juscelino Kubitschek não. É pegar dinheiro emprestado e vambora. Vamos pra cima e vamos desenvolver a porra toda. O problema é o quê? O problema... vou te explicar para vocês qual é o problema de que o Juscelino Kubitschek fez, né? Então, o nacional desenvolvimentismo, ele resultou realmente numa modernização rápida do país. Rodovia, integrou vários lugares, trouxe novas tecnologias, infraestrutura, porra toda, mas aumentou expressivamente a dívida externa. Vai deixar a dívida externa na casa dos bilhões, trilhões, tá? Beleza? Vai deixar a dívida externa na casa do cacete, dos bilhões, né? Muito caro, muita dívida mesmo. Aí o que eu falei de vocês da indústria automobilística, né? Ele traz a indústria automobilística para cá e basicamente vai, por exemplo, Volkswagen, motores, né? Tudo internacional. Ele queria pôr o nome dele na história, independente do custo. Sim, totalmente também uma questão pessoal. Isso tem relação com medo de perder o poder na presidência? Vargas quer prestar... Também, o do Contra, também, do Contra. Isso é interessante o que o do Contra falou. É o seguinte,
é o seguinte, quando o Vargas já chega no poder, o que ele já faz? Quando o Juscelino Kubitschek, tá? Quando o JK chega no poder, o que ele já faz? Primeira coisa, lembra? Tava tendo tensão, vou voltar um pouco, tá? Vou voltar um pouco que eu esqueci de falar no detalhe. Quando o JK chega no poder, o que ele já faz, meu irmão? Ele já chega, já começa a comprar coisa pro exército, modernizar quartel, começa a fazer várias medidas, tá? Pro exército. Porque lembra, tava tensa a situação, quase deram um golpe no Vargas. Deram um general, né, com apoio, né, de uma ala do exército, deu um golpe preventivo para garantir a legalidade das eleições. O lote. Mas o que acontece é o seguinte, o que acontece é que, porra, ele podia ter um golpe de Estado, né? Então o que ele faz? Ele começa a comprar avião para dar pra marinha, compra tanque de guerra para dar pro exército. Assim que ele entra, ele tá comprando o exército, falando, ó, garanta que eu, tá, fique no poder. Não vai dar golpe em mim, não, beleza? Então ele já faz isso. Sem contar que o quê? Ele, que fazendo esse plano nacional desenvolvimentista, capitalista, né? Mesmo ele, tá, é um plano bem capitalista, né? Porra, agradava quem? Num primeiro momento, tá, galera? No final, não. No primeiro momento, agradava quem? Agradava a elite. Lembra que a elite criticava Vargas na última aula? Porque o Vargas era um dinossauro atrasado que não pegava capital de fora? Agora esse cara pega capital externo e bota o quê? No desenvolvimento do país. Era tudo que a elite queria, tá? Então, no primeiro momento, ele não leva tanta crítica. Ele tá o quê? Foi quem? Foi o Mika que falou? Que tinha a ver com isso? Não, acho que foi o do Contra, né? Não sei quem falou. Algum dele falou, isso tinha a ver com ele se manter no poder? Então tem sim. Então tá vendo? Ele tá agradando vários setores da sociedade. E tinha um também o quê? Ele realmente era um cara que gostava de obra, gostava disso. E vai fazer tudo isso aqui. Tá? Ó, e ele também viu o seguinte, galera. Outra coisa do plano de metas que ele viu é o seguinte. Ele viu um Brasil totalmente descolado. Ele viu o Sudeste crescendo demais, tá? Ele viu o Sudeste crescendo demais e via as outras regiões crescendo de menos. Então ele vai fazer algumas medidas. Primeira coisa que ele faz é o quê? Obviamente, como já falei, integrar o Brasil com rodovia. Tá? Isso leva o quê? Possibilidade de chegada de pessoas em vários lugares do país. Um deslocamento muito mais fácil para chegar em várias regiões do país. Não precisa ser de navio, de avião, não. Agora por rodovia, de carro mesmo, tu vai. Segunda coisa, ele cria a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Tá? Que basicamente vai ser uma empresa econômica focada, tá, em desenvolver o Nordeste. Beleza? O Nordeste estava abandonado. E o que ele faz também? Decide construir Brasília. E aí que vem o grande ponto que a gente vai falar no próximo slide. Que é o que? Ele decide construir Brasília no centro-oeste, tá? No Planalto Central. Ele vai lá e fala, porra, vamos construir uma cidade e vai ser a capital do país, tá? Aqui tem umas fotos, né, aqui tá a foto dele com Getúlio, aqui a foto dele com a família, né? Essa foto eu falo depois. Mas aqui, ó, se vocês verem, tá aqui o presidente do Senado, esqueci o nome desse cara também. Tá o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, o Jango. Gravem o rosto desse homem, hein, cara. Gravem o rosto do Jango, hein. Jango a gente vai falar mais dele depois. Mas, ó, Juscelino Kubitschek aqui, o presidente do Senado passando a faixa presidencial para ele, tá? E agora vamos falar da Constituição de Brasília. Acho que tem algumas fotos aqui, né? Ó, Constituição de Brasília aqui. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. São esses caras aqui, ó. Tá vendo? A foto desses trabalhadores que construíram Brasília, que eram os candangos, tá, galera? Vamos lá, antes de falar dos candangos, eu quero falar de mais uma coisa. Por que foi construído Brasília? Por que foi construído Brasília? Qual foi a desculpa para construir Brasília? Primeira desculpa. Porra. Palácio do Catete. Ih, tá lá pra frente. Palácio do Catete. Olha o tamanho dessa porra. Pequeno. Acesso fácil na rua. Se alguém tá puto com o presidente, ele vai lá e rouba a porta, porra. Tá vendo? Começa a tacar coisa aqui no palácio. Então, assim. Complicado. Segunda coisa. Tá no litoral. Muito fácil acesso para invasão. Se alguém invade o Brasil pelo litoral, já pode desembarcar direto na capital. E acabou o Brasil. Entendeu? Essas eram desculpas. E aí, cara, o que o Jango vai fazer? A primeira ideia era o quê? Trazer a capital de fora do Rio para São Paulo. Pro interior de São Paulo. Que era mais distante do litoral. Vai conseguir botar ele mais pra longe. Mas ele vai cagar para essas ideias todas e vai falar, vamos fazer uma cidade, meu irmão.
E é foda, né, cara? Porque fazer uma cidade é caro pra caralho. E assim, não tinha muita justificativa pra tu fazer uma cidade lá no... Entendeu? Por exemplo, se eu podia construir um palácio, porra, lá em São Paulo e botar pra lá. Pô, mas imagina o ego dos paulistas. Ainda bem que ele construiu a cidade. Mais ou menos que deixou o Brasil endividado pra caralho. Imagina o ego dos paulistas, cara. Sendo capital do... Puta que pariu, mano. Nem quero nem ver isso. É uma merda. Imagina isso. Mas enfim, ele vai o quê? Ele vai construir, ele decide não fazer a capital e vai falar, vamos fazer uma cidade então, pra ser a capital do país. Meio foda, né, cara? Porque imagina o quanto vai custar pra tu fazer uma cidade. Tá? Não vai ser muito barato, não. E a primeira coisa que ele vai lançar é o quê? Ele vai chamar uma galera, primeiro ele vai falar com o Oscar Niemeyer, vai chegar pro senhor Oscar Niemeyer e falar, poxa, senhor Oscar, lembra? Comunista, tudo mais, e ele é capitalista, muito engraçado, né? Lembra que tá tendo a Guerra Fria, né? Capitalismo contra comunismo. Eu fiz melhor, capitalismo, direita contra comunismo, esquerda, né? E o cara vai literalmente chamar o Oscar Niemeyer, arquiteto comunista, pra fazer junto com ele, que ele se amarrava no trabalho dele, já trabalhou junto com ele, lá em Minas Gerais, né? Já trabalhou com ele, lá em Belo Horizonte. E assim, o cara realmente era foda, né? O Oscar Niemeyer realmente era sinistro. E assim, qual é a questão? Eu falei, acho que eu não botei uma foto deles aqui pra vocês, do Oscar Niemeyer. Tinha que ter botado. Alguém arruma uma imagem do Oscar Niemeyer e joga aí no chat. Qual é a parada? Ele vai chegar com o Oscar Niemeyer e vai falar, pô, senhor Oscar, tô querendo fazer aqui uma cidade. Faz pra mim um plano? Ele vai falar, porra, a cidade toda não. A cidade toda não dá pra mim, porque eu sou arquiteto. Assim, não consigo desenhar Não é que ele não consegue. Ele falou, não, cara. Plano urbanístico todo, porra, é melhor te chamar alguém mais especializado. Agora os prédios eu faço pra você. Esse Oscar Niemeyer aí, ó. Esse Lincoln Kubitschek com o Oscar Niemeyer. Então, o que ele vai falar? Ele vai chamar um cara, tá? Amigo do Oscar Niemeyer, conhecido deles, chamado Lúcio Costa. Tá? Oscar Lúcio Costa não, feito por Lúcio Costa. E o Lúcio Costa vai fazer um plano pro bairro central de Brasília, né? Plano piloto, tá? Que é literalmente fazer o quê? Em formato de avião, tá, galera? Olha aqui, olha que foda. Olha que foda. Olha aqui depois de executado. Plano piloto. E quem fez a ideia desses bairros e tudo mais, construído aqui, foi o Oscar Niemeyer, tá? Maneiro que o Oscar Niemeyer, ele vai usar uma inspiração de bairros soviéticos, tá? Porque, porra, tem que ter o quê? Uma escola, uma escola, um ginásio central pra galera fazer esporte. Tipo ali, com ideias o quê? Meio socialistas ali. Ele bota tudo ali. Tipo, o Estado vai prover funções básicas ali pra população dos bairros. Só que os bairros, na verdade, né, viraram de classe média alta, né? Bairros centrais do país. Tranquilo? Navegar, o plano piloto e as cidades satélites era uma dor de cabeça. Exatamente. Mas já vou falar disso, pra não dar spoiler. Mas vamos falar dos candangos. Falando de cidade satélite, vou falar dos candangos. Candangos eram esses caras que foram atraídos pra trabalhar pra lá. Tá, galera? Porra, a promessa era o quê? Vamos pagar vocês pra caralho, né? Salário mínimo até mais. Promessa de pagamento. E assim, era uma galera que tava vindo de todo o país, tava desempregada, e eles atraíam todo mundo pra ir construir Brasília. Assim, se eu não me engano, tá? Foram cerca de mais ou menos 70 mil trabalhadores. Ou até mais, tá? Galera, não tem exatamente um contingente correto. É uma especulação, né? Quantos trabalhadores chegaram até lá. E esse nome, candango, né? Era um nome pejorativo, mas acabou ficando firme na história, né? Porque era como eles eram chamados, tratados, e hoje em dia se usa realmente para se referir a eles, tá? Esses candangos, eles sofreram muito, tá? Sofreram muito, assim. Porque eles construíram a cidade toda. Primeiro ponto. Cara, não tinha infraestrutura para sediar eles. A maioria ficava em acampamentos, improvisados, tá? Tinha até um bairro, eu esqueci o nome do bairro, que eles deixavam esses caras ficarem por um momento. Mas era um bairro insalubre, tá? Outra coisa, atrasavam o pagamento dos caras, tipo, porra, vai trabalhando aí que tu vai receber, tá? Eles davam alimentação pro cara e tudo mais, fazia meio que alguns relatam, tipo, um trabalho meio análogo à escravidão com esses caras, então não davam comida, não davam um suporte maneiro pros caras, ou até davam comida, mas não davam salário, às vezes atrasavam, e vendo a situação de merda, cara, alguns empreiteiros chegaram e se aproveitaram da situação, cara. Algumas empreiteiras chegaram e contrataram esses caras pra fazer serviços ganhando menos ainda pra eles, tá? Construir em volta, sabia que Brasília ia surgir. Então, porra, tu ajuda a construir meu prédio aqui pra fazer uma parada? Entendeu? Tranquilo? Então, eles aproveitaram o trabalho desses caras pra poder
para poder fazer o que eles bem queriam, tá? Até hoje eles usam como pejorativo, Vila Mauri, Cão Largo, Paranoá, sim. Até hoje é pejorativo, né? Candango. Mas também é um nome importante, a gente não, tipo assim, não, talvez a gente pode mudar esse nome futuramente, mas é um nome assim que pra gente não esquecer quem foram esses caras, né? Que foram realmente uma figura social ali daquele momento que foi extremamente rejeitada, né? E assim, morreu uma galera. Doença, morreu de tudo, tá, galera? Doença, baixa infraestrutura. Cara, assim, uma merda, né? Tipo, falta de assistência, falta de pagamento de salário, briga entre eles mesmos, tá? E acabava morrendo, o pessoal enterrava, foda-se. Não tinha nenhum tipo de segurança, tá? O cara, sei lá, construindo aqui em cima, caía, morreu, enterra, some com o cara, tá? Faziam isso. E assim, propositalmente, não foi criado nenhum relatório no número de mortos, das pessoas que trabalharam lá. Foi basicamente por quê? Tem uma propaganda de que estava tudo bem em Brasília. Ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Quem ia para uma cidade de fantasma que estava surgindo agora? Ninguém. O pessoal só ia depois de pronta. Então, assim, eles conseguiram esconder tudo isso, tá? Até hoje não se sabe quantos mortos tiveram, mas sabe que tiveram muitos mortos. Não sabe nem o número de trabalhadores, especulam que é 60 mil. Então é meio complicado. Ali segregaram o Elé para outro bairro que foram chamados Candangolândia, de maneira pejorativa mesmo. Mandaram a galera dessa região sair antes de afogar em lugar. Exatamente. E a maior contradição é essa, Vi. A maior contradição é essa, que os caras construíram Brasília toda, e assim que a Brasília estava pronta, foram expulsos da cidade central, da cidade ali do centro. Foram expulsos para fora. Todo mundo foi para a cidade satélite, né? Que o nome é satélite mesmo, porque entre órbita com o Planalto Central. Satélite não fica em órbita. Essa cidade se chama cidade satélite porque elas ficam em órbita do centro de Brasília, tá? Então, Ceilândia, Sol Nascente, por exemplo, que é uma favela, né? Começam a surgir essas cidades que essa galera começou a se sitiar lá, tá ligado? Porque eles foram expulsos do centro, não puderam ficar lá. Foram expulsos mesmo, tá, galera? Não deixaram o pessoal se sitiar lá, não. Mandaram eles pra fora. Então, como eles estavam lá, não tinham condição de voltar, não tinham dinheiro pra pagar, ficaram por lá e tiveram que construir em volta, tá? Começaram Gama, dando vários exemplos. Samambaia, exatamente, sempre bairros pobríssimos, tá? Em a maioria dos casos, tá? Muito pobre mesmo, não teve nenhuma assistência social pra esses bairros. E foi até uma estratégia, né? Talvez, pode ter sido, né? Uma estratégia por quê? Pra ter trabalhadores na cidade, né? Já que, esses bairros aqui eram de classe média alta, era a galera que ia trabalhar de paletó, precisava de uma galera fazer serviços básicos, construir. Então pode ser até uma estratégia mesmo. Vamos botar esses caras aqui. Não deixa esses caras fugir, não. Deixa esses caras aqui, mas deixa eles construírem em volta. Não vou ficar aqui no centro, perto da elite, né? Só vão vir aqui pra trabalhar. Então pode ser uma estratégia deles, tá? Tô extrapolando um pouco, tá, galera? Mas, né? Bem possível. Mas vamos lá. Qual é a merda, cara? Qual é a merda do Brasil? No Brasil, tudo que tu constrói é superfaturado. Isso que é um foda. Assim, tem um primo meu, cara, que ele tá fornecendo alguns produtos pro governo, né? Cara, é bizarro, assim, tipo... Por exemplo, às vezes vale a pena ele comprar... Ele tava me falando isso. Encontrei ele esses dias. Ele me falou o seguinte. Tem coisa que eu forneço que compensa, por exemplo, eu pedi a parada no Mercado Livre, a parada chega e eu entrego pro governo, porque o governo paga muito mais. Na maioria dos casos, o governo paga muito, entendeu? Então, às vezes, sei lá, ele pede algumas coisas no Mercado Livre, olha só, tem um cara que vende pra ele no Mercado Livre, não tô falando de fornecedor, não. Fornecedor que só consegue um pouco acesso. Não, às vezes o cara encomenda uma parada no Mercado Livre e vende pro governo. Caneta, coisa assim, às vezes compensa mais que o governo paga mais caro. Então, assim... é foda, né, cara? Tipo, o governo não tem muita preocupação em gastar o nosso dinheiro, né? E sempre foi assim. Só que aqui é muito pior, né? Porque aqui, por exemplo, vai construir uma praça. Aí, tipo, sei lá, do contra LTDA tá, sei lá, oferecendo o seguinte, não, pra fazer essa praça aí eu consigo fazer por 500 mil. Botar banco, limpar o terreno, fazer um prédio central, uma estátua, chafariz, tudo mais. Com isso, o do contra vai ter um custo e vai ter um lucro em cima, justo? 500 mil, talvez, fazer uma praça grande. Aí chega a Studies Prizes Company,
tá? Company e tá cobrando 2 milhões. Quem tá fazendo a praça? Estúdio Fries Company. Por quê? Porque ela é licenciada. Tá? Ela é licenciada pra fazer a praça. Então começa a ter venda e licitação. Tá? Pra galera começar a construir Brasília. Cara, Brasília tinha eu esqueci, agora não vou saber os dados exatamente. Tá? Pra falar de cabeça com vocês. Mas assim, mais ou menos, cara, o custo de Brasília, o custo do plano pra fazer Brasília, triplicou o preço, tá ligado? Tinha um orçamento pra fazer Brasília, triplicou, cara, o preço. Por quê? Porque o pessoal vai inflar o preço pra ter corrupção mesmo, tá? Primeiro, ganhar dinheiro fácil, com licitação, outros corrupção, entendeu? Tudo mais. E assim, não dá pra dizer que o Juscelino foi o grande corrupto. Realmente o Brasil mesmo todo foi, tá? Juscelino tem um escândalozinho de corrupção, tá? Na conta dele, que é o escândalo do apartamento do Leblon. Mas assim, ele talvez nem tenha, óbvio que ninguém sabe, né, galera? Não vou falar aqui uma coisa que ninguém tem certeza. Mas assim, nunca acharam envolvimento direto nele na corrupção de Brasília. Mas assim, é possível que tenha e tudo mais, com certeza. Mas a grande questão é que começa o quê? A ter vários escândalos de corrupção no país, tá? Isso daí foi uma marca do final do governo dele, tá? Lá pro final do governo dele, porra, vai começar o quê? Vai começar a ter escândalos de corrupção absurdos. A Constituição de Brasília vai ser recheada de escândalos de corrupção. Não vai ser difícil dos caras investigarem isso, tá, galera? Porra, sei lá, um banco tá 500... Tá, sei lá, um banco. Tá, um banco mesmo, banco de sentar. Banco de sentar, o cara tá cobrando 20 mil reais no banco. Porra, que isso, tá ligado? Não é difícil do cara investigar aqui. Entendeu? Deixando aqui antes de começar, o que eu mandou aqui? Explicando o quanto custa. Galera, assim, ia ver o vídeo do Cal, mas assim, pesquisa em fontes oficiais também. Tem uns vídeos aí meio causados, tá? Então cuidado com esses vídeos aí. Só pesquisa em fontes oficiais, tá? Que isso tudo tem dado oficial. Se vocês forem pesquisar no site do governo mesmo, tá? Vocês acham? Tudo isso. Ou de faculdade, muito bom. Vocês depois eu vou procurar algum fundamento com vocês disso. Mas tem dados disso, tem vários jornais, tá? Mostrando os escândalos de corrupção que tiveram e tudo mais. Que assim, cara, quanto custou tal coisa? Quanto custou... Assim, tem vídeos que, tipo, começam a especular dinheiro, né? Aí a gente não tem certeza. Mas tem dados oficiais sobre o custo mesmo, quanto que pagou e tudo mais. Eu não botei aqui pra vocês, que eu fiz rápido, né? Eu tive que fazer mais rápido o slide. Mas vocês acham isso tudo na internet, cara. Nos sites oficiais do governo, até. E assim, foi extremamente caro. Tem sites oficiais da história do Brasil. Você tem que procurar bem pra tu achar uma coisa assim mais... Não tem oficial, pô. Os caras não prestavam contas, só tem estipulações. Então, cara, assim, tem alguns sim sites de editoria que já fizeram. Mas não é tipo oficial do governo. Mas tem sim, tem sites mais bem confiáveis que fizeram já, tipo, uma auditoria e tudo mais sobre quanto custou e tudo mais, revisitando a história e indo a fundo, tá? Tem até eu já li um artigo sobre, cara. De faculdade, sim, artigo renomado, tá? Se eu não me engano foi da FGV, tá? Que foi feito junto com uma empresa de auditoria. O do prof da FGV chega num valor mais incrível. Esse é da FGV, esse cara, pode ser até o artigo dele, não sei. Enfim, eu já vi um artigo, tá? Já li um artigo. É que eu não achei, eu pesquisei até rápido, mas eu não tinha encontrado. Eu já vi um artigo que o cara realmente relacionava. Tipo, pegava ali, porra, quanto que custou e tudo mais. Ele fez esse artigo em conjunto com uma empresa de auditoria. Ele foi na empresa de auditoria e, tipo, auditoria que presta contas até pra União, essa empresa. E ele mais ou menos... Tá, maneiro então, maneiro, hein? Maneiro. Depois eu vou dar uma olhada. Eu nunca vi esse vídeo, não. Eu só li artigo mesmo. Aí, vamos lá. E aí, cara, esses escândalos de corrupção começam a crescer no governo e os jornais, né, vão aproveitar. E assim, Carlos Lacerda aproveita porque, cara, tem que trazer o quê? Ele não tá feliz com o governo Juscelino Kubitschek, não tá. Porque, primeiro, por mais que no primeiro momento ele tava investindo, né, em nacional desenvolvimentismo e tudo mais, ele tá dando um pouco palco ali pra direita crescer, deixa o Jango como vice-presidente. Até agora o Jango está promovendo algumas atitudes e tudo mais para a população mais pobre, né? Eu sempre falo para a população mais pobre, o Jango ali tem um pezinho mais na esquerda, né? Um pezinho mais de revolução social, trazer mais ideias para lá.
Assim, e obviamente, Carlos Lacerda e a direita estão querendo o golpe militar. Desde esse momento já estão, porra. Então, assim, eles vão começar o quê? A trazer, a expor, tá? Tudo do JK. Tudo do JK, vamos começar a expor, trazer uma porrada de, tipo, notícias, escândalo de corrupção tal, o governo das corrupções, Juscelino Kubitschek. Vamos falar de dívida externa que só cresce, e realmente cresceu muito, tá? Tanto que o Juscelino Kubitschek vai suspender o pagamento da FMI, a Fundo Monetário Internacional, tá? E assim, vai começar um aumento da pressão internacional para ele pagar, que ele tá dando um calote, ele não tá pagando nada, não tá... O Fundo Monetário Internacional, ele tem o seguinte, hoje em dia tá até maior, para tu pegar dinheiro emprestado com eles, antigamente era bem menos, você tem o quê? Tomar medidas de responsabilidade fiscal. Como assim? Você tem que investir em tal coisa para melhorar a economia, para você gerar dinheiro para depois pagar. Tem toda o FMI ele tem uma regulação muito braba. O cara vai lá e manda decreto para suspender o pagamento, não vai pagar mais. Porque o quê? Precisa de dinheiro para construir as coisas. Isso para o final do governo dele, tá se engrando o país, então a gente não vai pagar mais vocês não. Você meteu um calotão, né? E vai aumentar uma pressão dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos vai ficar puto, inclusive, tá? Com o Juscelino Kubitschek, eles tá achando que vão dar calote neles. E vai fazer o seguinte, ele vai começar a também financiar o Carlos Lacerda pra, Carlos, começa a lançar aí coisa contra o Juscelino, tá? Começar a financiar ele pra isso. Outra parada, e aí o Juscelino vai fazer o quê? Pra fazer uma cortina de fumaça, com os escândalos de corrupção, com a dívida, ele vai começar a usar o esporte pra poder, tipo, desviar a atenção da população. Lembra que ele era o presidente de Bossa Nova, gente boa. Então, por exemplo, Copa do Mundo de 1958. Acho que a Bel não deu tempo dela pegar uma foto do Pelé pra botar aqui. Mas, assim, põe circo, totalmente. Ele vai, 1958, Copa do Mundo foi na Suécia. Pelé vai lá e vai fazer um golaço, tá? Golaço na final, tá? E não só o Pelé, outros jogadores vão dar de 5-0 na Suécia, que era a sede era o país sede, né? Dessa Copa, e vai ganhar a Copa do Mundo. Jogando de azul, tá, galera? A galera do azul aí, fala que é azul da sorte. Os caras que jogaram de azul ganharam. Tem que lembrar do vexame que a gente levou do Uruguai, né? A gente levou o vexame do Uruguai na Copa que nunca terminou, tá? Um Maracanãzaço. Então, basicamente, Juscelino Kubitschek vai lá e tira foto com o Pelé, porra, com a taça do mundo. Vai lá e, Pelé, tu é o brabo. E o Pelé vai ser, inclusive eleito o melhor jogador jovem dessa Copa. O moleque tinha 17 anos, tá, quando jogou lá. Então, assim, o cara foi foda demais. E Brasil. Outra coisa, Maria Esther Bueno, aí tem a foto dela aqui, ó, Maria Esther Bueno, tenista sinistra demais, tenista muito braba, vai ter ganhado 3 vezes lá, vários prêmios nos Estados Unidos, vai ter ganhado nos Estados Unidos, ter ganhado no Mundial de Tênis, vai ter várias vitórias e vai ficar tirando foto com ela, falando, Brasil, nós temos o nosso tenista, e todo mundo, Aí ele sempre sorridente nas fotos, ó. Entendeu? Muito, muito brabo. O cara já sabia fazer articulação. Outras vitórias, tá, galera? Tem uma vitória de luta também, peso livre. Eu esqueci o nome do cara. Temos o basquete brasileiro nessa época. Tava conseguindo ganhar alguma coisa, tá? Não foi Maguila, não, foi o outro. E ele começa a tirar foto com esses caras pra o quê? Falar, porra, olha aí, galera, tá todo mundo ganhando aqui, tá ligado? Eu não sei se o Maguila... Porra, cara, o Maguila, eu vou te falar, não lembro se o Maguila, nessa época, porra, ele tava bombando nessa época, não. O Maguila tá com quanto? Ele morreu com quantos anos, Maguila? O Maguila teve uma doença, né? Teve uma doença... foi a doença do pugilista, prion, né? Uma merda. Então, aí, eu não lembro, mas algum cara ganhou no peso livre. Maguila era sinistro, Maguila boxeador. Vamos lá. Final do governo, com dívidas altas e com escândalos de corrupção, ajudaram a eleger genocratas. Tá bom, vamos falar disso. Mas, vamos dar uma olhada nessas fotos aqui da Constituição de Brasília. General Motors,
em São Paulo, ó, trazendo empresas de fora para cá. De infraestrutura aqui, ó, inaugurando ponte, tá? João Alberto, ó, ligando, ó, ponte, ó, que vai ligar as cidades de Aragarça, em Goiás, e Barra do Garças, em Mato Grosso, tá vendo? Infraestrutura, integração, interiorização, tá integrando aqui, porra, 2 estados diferentes, do interior do país, tá? Aqui, ó, Bossa Nova, ó, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, novinho, ó, Chico Buarque. No Festival Internacional da Canção. Isso aí, ó, bem depois do Celino, tá? Tá vendo que o Tom Jobim já tá coroa, já, né? E o Chico Buarque aí, novinho, seus anos de glória. Celino Kubitschek, o presidente de Bossa Nova, o apelido dele. E aqui, né, pô, o fatídico dia em que Celino Kubitschek morre, né? Inclusive, é até meio assim, meio... Não sei se irônico seria a palavra correta, né, pra dizer. Mas é meio, assim, uma coisa meio bizarra, porque, tipo, o cara trouxe as empresas automobilísticas pra cá, tirou foto dirigindo o carro, e ele morre como? Ele morre de carro. Uma doideira, né? E, galera, qual é o seguinte? Mas foi depois, tá? Cara, ele vai terminar o governo dele, assim, cheio de dívida externa, com vários escândalos de corrupção, tá? E com o Carlos Lacerda sentando pau no governo dele, falando mal dele, tá? E o que acontece é o seguinte, o que acontece é que vai surgir uma figura bem bizarra, tá? Da história do Brasil. Um cara, assim, talvez seja um dos caras tipo, mais interessantes, tá? Tirando o Jango. Mas é um cara de óculos, tá? Meio desengonçado, caricato, que andava com terno desarrumado, caspa, falsa caspa, né? Botava talco ali pra fingir que era caspa no terno dele. E era uma figura completamente bizarra, que aparecia agora, tá? Já estava na política, mas aparece agora a âmbito nacional, com uma vassoura na mão, falando que ia varrer a corrupção do país. Falando, vai, vassourinha. Depois de várias notícias, tá? De que depois de várias notícias dizendo que Juscelino Kubitschek era um grande corrupto, sediava a corrupção no país. Então, a galera, né, começa a olhar muito para a corrupção. Os brasileiros olham para a corrupção como o grande inimigo do país, né? Como se tudo que estivesse acontecendo no país fosse por causa da corrupção, né? A corrupção tá fazendo as dívidas crescerem, o Brasil tá uma merda, a gente tá sem comer por causa da corrupção. E esse cara, ele sabia disso. Jânio Quadros, de bobo, não tinha nada. Talvez um pouco doido, mas não era bobo. Com uma vassoura na mão, ele consegue se eleger para presidente do país. E essa história... Jânio Quadros. Eu falei João Goulart? Jânio Quadros. Jânio Quadros, com uma vassoura na mão, consegue se eleger para presidente do país. E no breve período que ele vai ficar, tá? Vai fazer história. E não tem foto dele aqui, mas a gente conta essa história na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Fechamos? Fechamos. Próxima aula. Jânio Quadros. Já tô dando spoiler aí. O cara sabe muito. Posturadaço. Caralho. Pô, a foto do camarada. Aí complicou. É muito engraçado, né? Juscelino Kubitschek todo bonitão, ele com um cara de maluco, feio. Ele era o que o Brasil queria. O Brasil que tava puto com o Juscelino Kubitschek. Fechamos aqui, tá, pessoal? Eu acho que é engraçado. Eu lembro que quando meu avô era vivo, meu avô, ele tinha Alzheimer, né? Não era bem Alzheimer. Eu acho que o diagnóstico dele não foi bem feito. Mas, assim, ele esquecia de muita coisa, assim, mas não era um Alzheimer... Não parecia ser Alzheimer porque não foi progressivo. Uma hora estacionou. Mas eu conversava com ele, às vezes, sobre, pô, como é que foi o governo do JK? Conversava com ele. Aí ele, porra, odiava o JK. Assim, pô, o JK fez o Brasil ficar endividado. Que foi o que ficou, né? Assim, no legado do JK foi o que ficou. Tipo, porra, foi o final do governo dele. É o que marcou realmente quem viveu aquele momento, né? Meu avô tinha vivido o governo JK, era jovem na época, mas viveu o governo JK.
E assim, o que marca, tipo, o cara que viveu esse governo, a população da época foi, porra, tipo, corrupto, né? Ou deixou a corrupção se instaurar no país e deixou o Brasil endividado. Por um lado, né, a gente tem que tudo isso é verdade, né? Realmente inflou a corrupção, aumentou a dívida externa, deixou o Brasil totalmente endividado. E isso vai ajudar até depois, lá em 64, a ter o golpe militar. É um legado que vai ser deixado pro golpe. Agora, a gente não pode, cara, ignorar que o cara trabalhou muito. De fato, ele trabalhou. A gente tem que olhar para os dois lados também. Ele trabalhou muito. O Brasil cresceu muito com esse cara, tá? Talvez gastos questionáveis. Tinha que fazer uma cidade. Porra, tinha que fazer Brasília mesmo. Não era só passar o palácio para outro lugar, para São Paulo, talvez, para Minas Gerais, se quisesse um lugar interior mesmo. Será que precisava fazer uma cidade? Não, talvez não. Mas de fato o cara trabalhou. Trouxe muita coisa para cá, tá? Fez escolhas duvidosas, né, de ter trazido empresas externas para cá, mas talvez não desenvolveu o país 50 anos, mas trouxe uma modernização nunca antes vista. Telefone para todo lugar, né? Televisão funcionando finalmente, carro para todo lado, tá? Novas indústrias surgindo, beleza? E mais emprego para todo mundo. Então a gente não pode tipo dizer que o governo dele foi péssimo, mas sim que o legado dele foi péssimo, talvez, e que o final do governo foi péssimo. Isso é inquestionável. Tudo bem? Fechamos, galera? Agora a gente fechou mesmo. Depois desse discurso aí. E eu acho que a gente sempre tem que ter essa crítica, tá? Tipo assim, falando agora, fechamos aqui o governo. Mas agora a gente tem que sempre falar de uma crítica. É o seguinte. A gente nunca pode olhar para um governo que passou e, tipo... A gente tem que olhar para dois lados do governo sempre, cara. A gente sempre... Até você tira suas próprias conclusões, tá? Mas assim, tu nunca pode só olhar, tipo, o que o governo fez de ruim. Ainda mais nessa época de polarização que a gente tá tendo, cara. Porque assim, nessa época de polarização, a gente só pega, tipo, por exemplo, tu é da direita. Pode parar de gravar agora, tá bom?